Oi pessoal, vocês me conhecem do YouTube? Eu não estou ligado a nenhum fabricante de disjuntores não, tá? Mas olha só pessoal, um dos melhores métodos de extinção de ar devido a um curto-circuito já elaborado é o de disjuntor a vácuo, tá? Enfim, não é só... Ele não trabalha igual a nenhum outro, a nenhum procedimento dos outros métodos de extinção de ar, tipo hexafluoreto de enxofre. Enfim, podem pesquisar. O método extintor a vácuo não está relacionado à queda da temperatura não, tá pessoal? O método, ou seja, o resfriamento, o método de extinção a vácuo está relacionado a eliminar o oxigênio, só isso. Ele elimina o triângulo do fogo e o tetraedro do fogo. Porque se no espaço tivesse oxigênio, a Terra já tinha, o Sol já tinha lambido a Terra. Tá? Enfim. Não estou vinculado a nenhum fabricante de extintores. É claro que a gente tem marcas espetaculares como a Schneider e por aí vai, o Schneider, né? A General Electric, a Westinghouse, enfim, são marcas ótimas e poderia mensurar muitas outras, tá? Mas o método de extinção de curto-circuito a vácuo é diferente de todos os outros métodos de extinção e talvez o mais eficiente. Na minha opinião, o mais eficiente. Porque elimina o triângulo do fogo e o tetraedro do fogo. Tá? Uma outra coisa que eu queria falar aqui, um disjuntor, ele tem o amontante, ajusante, tá? Vem abaixo. Se as curvas... A curva térmica e magnética estiver sobreposta, eles vão desarmar junto. Se a curva térmica não estiver sobreposta à magnética, é claro que para pequenas quantidades de corrente, o ajusante vai desarmar antes do amontante. Tá? E se as duas estiverem separadas, tanto a parte magnética quanto a parte de curto-circuito, tanto a parte térmica quanto a parte magnética de curto-circuito, parte térmica é a intensidade de corrente, parte magnética referente ao curto-circuito. Então, vou repetir, se as duas curvas estiverem uma sobreposta à outra, tanto a unidade térmica quanto a unidade magnética vai desarmar simultaneamente, tanto o disjuntor num quadro ajusante ou amontante, tá? Se a unidade térmica estiver separada no design da curva do disjuntor da unidade magnética, então, em pequenas intensidades de corrente, por sobrecarga, por exemplo, o ajusante vai desarmar antes do amontante. Em caso de curto-circuito, vai desarmar os dois juntos. Mas se na curva da parte térmica e da parte magnética estiverem separadas, nesse sentido, a corrente, tanto pequena quanto maior, a nível de sobrecarga ou a nível de curto-circuito, o ajusante vai desarmar antes do amontante. Que isso que é o certo. Tá? Isso que se chama coordenação de disjuntores. Eu estou falando isso de uma maneira muito geral. Tá? Agora, pessoal, só queria salientar uma coisa aqui. Tá? Nós estamos terminando o horário de verão, não serviu para nada. Tá? Enfim, biologicamente afeta o DNA de muitas pessoas. A gente sofre com isso e não foi só devido ao aumento de consumo, não. É porque o que acontece é que com a temperatura muito elevada, ambiente, tá?
há um sobreaquecimento da cablagem, provocando uma perda de potência por efeito Joule. E isso é registrado no relógio. Então o consumidor, coitado, ele não tem culpa que o tempo lá fora está superaquecendo a cablagem que sai do secundário do transformador, pô. Aí acarreta o calor, acarreta no efeito Joule, que é registrado no relógio, que não é em função de que aumentou o consumo em função dos equipamentos. Por isso que a conta vai lá em cima. Uma coisa que deveria ser subsidiada pelas autoridades competentes, pô. Não jogar esse encargo todo para a população pagar. Então, porque nos países frios, quando você tem as baixas temperaturas, a calefação é subsidiada pelo Estado. Uma coisa é você ligar ar-condicionado, dobrar o consumo. A conta no máximo poderia dobrar, porque você está... Mas não triplicar, quadruplicar, quintuplicar. Em função de um coeficiente de temperatura que não é culpa minha nem de ninguém. É em função de uma potência dissipada na cablagem do secundário dos transformadores, em função do alto índice de radiação solar, principalmente radiação ultravioleta. Isso não poderia ser contabilizado só para o consumidor, no mínimo dividido entre a geração e o consumidor. Tá certo? É isso aí. Eu creio que fui bem claro. Não estou falando aqui de religião, futebol e política. Esse canal é científico. Sou cristão católico, de origem católica, e respeitando todas as religiões e os agnósticos. Mas essa conta de luz majorada não é só em função do que o camarada ligou um arzinho aqui ou um ar-condicionado ali. Não! Ela é em função do coeficiente de temperatura que entra no cálculo. E esse coeficiente de temperatura é em função do alto índice de irradiação solar na cablagem. Então, o aumento de corrente solicitada provoca uma coisa chamada potência dissipada, que é RI ao quadrado. Mas só que isso não está só em função da carga que você aumentou por causa do calor. Isso está em função da irradiação solar, os raios alfa, beta, gama, ultravioleta, infrared, que superaquecem e o relógio registra. Só que eu, na minha opinião pessoal, não acho justo ser jogado isso para o consumidor só. Vamos então melhorar o dimensionamento desses cabos. Como? Troca a cablagem de tudo. Aí eu não sei de onde vai tirar a verba para isso. Aumenta a cablagem, aumenta o cálculo da cablagem, para minimizar essas perdas provocadas pelo coeficiente de temperatura que não tem nada a ver com o consumidor, pô. Eu não tenho culpa que o verão vai a 50 graus agora, em função de que o sol está se expandindo 4 centímetros por ano, em função de desmatamento, em função de camada de ozônio, em função de gases na atmosfera, do efeito estufa. Isso aí não pode ser jogado só para cima do consumidor, não, pô. Entendeu? Então tem que ser rateado isso aí, tá? E é isso, tá certo? Então esse coeficiente de temperatura não é responsabilidade, a meu ver, do consumidor. Isso tem que ser melhorado. Então o sistema de geração, hidrelétrica, termoelétrica, termonuclear, transmissão, subtransmissão e distribuição, e melhorar a cablagem. Então aumenta essa cablagem. Vai gastar porque o cabo é caro, o que eu posso fazer? Tem que aumentar a cablagem. Porque se o coeficiente de temperatura está aumentando, então tem que se aumentar a cablagem, porque a cablagem é calculada por 3 parâmetros: ampacidade, queda de tensão e curto-circuito. É isso, tá?
E quanto a essa questão das barragens, que são feitas a montante, essas barragens a montante, que não tem essa parte profunda, essa questão das barragens, tudo bem. Se quiser fazer uma construção a barragem, tudo bem, entre aspas. Faça, mas então impeça que haja população naquela parte que é uma área de risco. Ali tem que ser feita uma análise de risco. Em volta da barragem tem que ser feita uma análise de risco. Já que não se quer investir tanto numa barragem como se investe numa barragem de hidrelétrica, termoelétrica, e por aí, termoelétrica não, uma barragem de hidrelétrica que você tem uma atenuação no fluxo, as comportas, porque é resíduo mineral, já que não vai se investir tanto, então uma das saídas seria indenizar aquele pessoal que está ali embaixo, morando ali embaixo, ou então proibir a construção de residências numa área de risco, porque ali você tem a zona 0, 1 e 2, então ali não deixa de ser uma área de risco nessas barragens de acúmulo de resíduos minerais, é uma área de risco, então proíbe-se a habitação perto dessas áreas de risco, retira-se a população dali, tá? E naquela questão do container que pegou fogo, o básico ali, vocês sabem que tem um efeito flash, um flash power, que é uma explosão do acúmulo dos gases, ali tinha que ter o quê? Um sensor de fumaça e vinculado ao sensor de fumaça, porque eu também sou da área de segurança e medicina do trabalho, um alarme sonoro. Porque ninguém vai ver a fumaça dormindo. E a fumaça, ela cega e afeta o sistema nervoso central. Tá? Esse canal é científico. Não estou falando aqui de religião, futebol e política, não. Isso é ciência. Deveria ser obrigado. Mapa de risco, tá? Deveria ser obrigatório. Mapa de risco, deveria ser obrigatório tudo isso que eu já falei nesse vídeo, tá certo? E deveria ser obrigatório os detetores de fumaça, tá certo? E sou um fã dos disjuntores de extinção a vácuo. São os melhores que tem, na minha opinião. Muito obrigado, em nome de Jesus Cristo. Um abraço e permita, eu vou desligar a câmera.